Fala, tio Ale. Fala, meu grande amigo Gilvan Guerra, tudo bem? A Luana Bertoli, ó, Não, ela tá aí, tá na tela. irritados nos celulares e na novela. Vendo novela. O Gilvan é o nosso poeta, né? Sempre, né? Bom, pessoal, deixa eu compartilhar aqui de imediato já o arquivo da correção da aula passada para a gente começar já corrigindo. Então, aproveitem e peguem a correção ou os exercícios aí, tá? Para a gente começar a discutir o nosso tema. Todo mundo está conseguindo ver aí o arquivo compartilhado? Sim. Beleza. Bom, então, recapitulando um pouquinho, né, pessoal, do que a gente viu na aula passada, avaliação de investimentos. Então, o que é que acontece? Eu tenho três formas de avaliar os investimentos: o método custo, o método valor justo e o método da equivalência patrimonial. A gente só viu essa teoria, o conceito deles, né, e hoje a gente vai praticar, porque antes de eu escolher o método que eu vou avaliar os meus investimentos permanentes, né, a forma que eu vou lançar, eu tenho que saber como é esta participação. E essa participação em outras empresas, ela pode ser, né, uma simples associação, pode ser uma coligação e pode ser um controle, tá? Pode ser uma empresa controlada. E é isso que a gente viu na aula passada. E a gente fez os exercícios aqui. Então, antes da gente avaliar e lançar contabilmente, eu vou ter que descobrir qual é a minha relação com a outra empresa, tá? E aqui vocês tinham vários exercícios, né, onde a empresa Tio Ali investiu em ações de outras empresas, tá? Vamos ver agora ali com as informações e descobrir qual tipo de investimento, se é uma associação, um controle ou uma coligação. Muito bem. A questão 1 dizia que o Tio Ali investiu na empresa Caxias. Que informações eu tenho? Que a empresa Caxias tem 300 mil reais em capital de ações, né? Desses 300 mil, ações com direito a voto são 220 mil. Portanto, né, matematicamente falando, 80 mil é sem direito a voto. Então, 300 mil total, 220 mil com direito a voto e, por eliminação, 80 mil sem direito a voto. Qual foi o investimento da empresa Tio Ali na empresa Caxias? 130 mil. Todo esse valor em ações com direito a voto. Bom, de posse dessa informação, eu vou calcular. Lembrando que a primeira coisa que eu sempre vou calcular é o controle, tá? Porque o controle, ele é a relação que supera todas, é a maior carta do baralho, é a maior carta aqui do Joquem Pô, da vareta, do Uno, tá? É a carta que tem mais poder, certo? Então, como o controle é uma relação só de ações com direito a voto, o que é que eu vou fazer? Vou dividir os 130 mil que a empresa Tio Ali investiu, todas com direito a voto, e vou dividir pelo capital total com direito a voto da empresa investida, no caso a empresa Caxias, 220 mil. Fazendo uma divisão, deu, né, arredondando aqui para 0 casas, 59%. Então, como deu mais do que 50%, eu já paro o cálculo aqui e já descobri que a empresa Caxias é controlada pela empresa Tio Ali, pois a empresa Tio Ali tem mais de 50% das ações com direito a voto. Então, é uma relação de controle. Questão 1, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Se tiver dúvida, até a cena ali, pergunta, tá? Não fique calado, certo? Continuando, então. Na questão 2, a informação era que a empresa Juventude
possuía um capital de R$508 mil, capital total em ações, sendo que ações com direito a voto, tá, eram 400 mil, ou R$400 mil. Portanto, sem direito a voto, 108 mil, que é os 508 menos os 400. Isso a título de informação. Sabemos que a empresa Tuale investiu R$45 mil na empresa Juventude. Também, todas elas com direito a voto. Então, como o primeiro cálculo é sempre o do controle, é o que nós vamos fazer. Então, vou pegar os 45 mil com direito a voto, que foi, na verdade, todas que a empresa Tuale comprou, né? E dividir pelo capital com direito a voto da empresa Juventude, 400 mil. Então, 45 mil dividido por 400 mil me dá um percentual de 11%. Então, como não é maior que 50%, não é controlado, tá? E agora que está o segredo, né? Para quem não lembra. O controle, ele só é calculado usando os valores das ações com direito a voto. Então, foi o que eu fiz aqui, 45 mil dividido por 400. Deu 11%, não é controlada. Porém, eu tenho que fazer o cálculo agora da coligação. Porque, mas já deu 11, o Tuale, tu disse que mais de 10 já era coligação. Sim, mais de 10, porém, do capital total. Então, para calcular coligação e associação, eu tenho que levar em conta o capital total em ações. Tá? A única que leva em consideração somente o capital com direito a voto é para calcular o controle. Então, não confundam isso. Essa é uma das partes mais sensíveis. Saber que o controle é somente com ações com direito a voto e coligação e participação é o capital total investido na empresa. Então, não deu controle, eu vou seguir calculando. Bom, vou calcular agora se há coligação. Então, coligação, eu pego o investimento total, independente se é com ou sem direito a voto. No meu caso aqui, 45 mil, né, porque foi todos com direito a voto, então segue os 45 mil. E vou dividir pelo capital total da empresa, 508 mil. Então, dividindo 45 mil por 508 mil, me deu um valor de 9%. Então, como deu abaixo de 10%, também não é coligação. Então, se não é controle, não é coligação, é uma simples associação entre a empresa Tuale e a empresa Juventude. Então, somos apenas associadas. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a questão 2? Tudo certo. Beleza. Tá? Isso aí. Prosseguindo, então, pessoal. Questão 3. Tá? Aqui diz que a empresa Ipiranga, né, possui um capital total de ações de 1.312.000, sendo que 1 milhão é com direito a voto, portanto, 312, né, sem direito a voto. Qual foi o investimento da empresa Tuale? R$750 mil. E aqui, desses R$750 mil, 600 mil foram em ações com direito a voto. Portanto, a empresa Tuale investiu mais 150 em ações sem direito a voto, apenas, né, ações para receber o dinheiro, sem participar da Assembleia Geral de Acionistas. Beleza, depois dessa informação, eu vou fazer o meu cálculo. Depois que eu fizer o cálculo, a gente vai considerar o restante aqui da pergunta. Então, o primeiro cálculo, né, como eu disse, sempre é o de controle. Então, vou pegar as minhas ações com direito a voto, 600 mil, e dividir pelo total de ações com direito a voto da empresa Ipiranga, 1 milhão. Se a matemática não mudou e o estagiário fez o cálculo certo, 600 mil dividido por 1 milhão dá 60%. Então, mais do que 50%,
a empresa Ipiranga é controlada pela empresa Tiwali. E o cálculo acabou por aqui. Porém, a questão da outra informação aqui, ó. A empresa Ipiranga é controladora da empresa Barreiro, ou seja, a empresa Ipiranga possui 85% do capital votante de uma outra empresa, que é essa empresa Barreiro aqui, tá? Bom, mesmo que a empresa Tiwali não tenha nenhuma ação da empresa Barreiro, será que há relação entre a Tiwali e o velho Barreiro? Aliás, desculpa, entre o Tiwali e a empresa Barreiro? Tá? Como é que a gente calcula isso? A gente tem que levar em conta o percentual que a empresa Tiwali tem sobre a Ipiranga, e é sempre um percentual de controle, se não é controle, não vai ter relação, e o percentual que a empresa Ipiranga tem sobre a terceira empresa, que no caso é a empresa Barreiro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular 60% de 85%, tá? Porque 60 é o valor que eu controlo a empresa e 85 é o valor que a Ipiranga controla a Barreiro. Então, calculando 60% de 85, eu cheguei a um valor de 51%. Então, significa que a empresa Tiwali, mesmo não possuindo nenhuma ação da empresa Barreiro, ela controla indiretamente, tá? Deixa eu só diminuir aqui, para vocês poderem ver. Então, a empresa Tiwali controla indiretamente a empresa Barreiro. Então, claro, né? Como é que funciona isso? Eu não vou chegar na empresa Barreiro e dizer faça isso ou faça aquilo, porque eu não tenho nenhuma ação. Porém, eu posso chegar na empresa Ipiranga e dizer assim, ó, Ipiranga, na próxima reunião lá da Assembleia de Acionistas da Barreiro, tu vai falar isso, isso e aquilo, porque tu controla a empresa. E como eu te controlo, eu quero mandar lá também por teu intermédio, tá? É quase uma obsessão espiritual, né, isso aqui, né? Um manda no outro que manda no outro, tá? Então, pessoal, há o controle direto da empresa Tiwali pela empresa Ipiranga, na empresa Ipiranga, e o controle indireto da empresa Tiwali na empresa Barreiro. Alguma dúvida em relação ao cálculo do controle e do controle indireto, por favor? O pessoal não quer falar hoje mesmo, hein? Gilvan, tu que é o porta-voz, tudo tranquilo? Tá tranquilo. Sem dúvida. Tudo certo, senhor? Ah, não, é que eu gosto, eu sou muito carente de escutar a voz de vocês, né? Parece. Eu sou muito carente de escutar a voz de vocês aí, né? Tem uns que eu nunca escutei a voz, né? Tipo a Alana que comentou agora, né? 3 semestres só à distância, mas tudo bem. Compensação, tem outros, né, Gilvan, que toda hora estão falando, né? A gente lembra. A Alana disse que está sem microfone ainda. Não, mas tranquilo, Alana. Tá na promoção o microfone ali. Agora de Natal eu posso te dar um de presente. A Alana disse que adora falar, né? Tudo bem, é sempre assim. Imagina ela se juntando com outras pessoas que eu conheço aí, né, Letícia? Verdade. Não estou dizendo que é tu, tá? Não, eu sei, eu sou meio fora da casinha, só falo um pouquinho além da conta. Não, eu lembro de umas alunas, que eu nem vou citar o nome, mas começa com Lu e termina com Ana, que gosta de falar na sala de aula. Mas tudo bem, vamos lá. Descontraímos já, vamos voltar para a correção aqui. Tá? Vamos lá. Questão 4. Então, na questão 4, temos a empresa Esportivo, cujo capital total de ações dela é de R$940 mil. E desse valor, 700 mil é com direito a voto. Portanto, né, por análise, 240 mil é sem direito a voto. Qual foi o investimento da empresa Tiwali na empresa Esportivo? 250 mil, sendo todas ações com direito a voto. Então, de novo, relembrando, quem não anotou, anota, quem não memorizou, memoriza. O primeiro cálculo é sempre o do controle, tá?
Então, é o que a gente vai fazer, 250 mil com direito a voto, dividido pelo total de ações com direito a voto, 700 mil. Cálculo, 36%. Como deu menor que 50%, a empresa esportivo não é controlada pela empresa Tio Ali. Então, vamos passar agora para o cálculo da coligação. Para o cálculo da coligação, eu tenho que usar todo o capital, não só o votante. Então, 250 mil, que é o investimento da Tio Ali, vai ser o mesmo, né? Porque a gente só investe com direito a voto, porque a gente quer poder, né? Tá? E vamos dividir pelo total de ações da empresa esportiva, no caso, 940 mil. Então, dividindo 250 mil por 940 mil, vai dar um percentual de 27%. Deu mais que 10%? Com certeza. Então, a empresa esportivo é coligada com a empresa Tio Ali e vice-versa. A empresa Tio Ali é coligada com a empresa esportiva. Então, não tem relação de controle, mas tem relação de coligação. Tudo tranquilo aqui na número 4? Tranquilo. Sim. Ô, Jory, Pô, quem é que falou esse sim morrendo? Foi tu, Pitol? Acho que fui eu, porque eu tô comendo. Não fui eu, não. Ah, bom, tudo bem. Ó, quem tá Aparência comendo de aí, quem tá cuidado para não morrendo. sujar o teclado, hein? Sujar o teclado tem bactérias, aí depois vai dizer que vai faltar a aula aí porque pegou bactéria no teclado. ô, Mas essa Jory, aparência de quem tá morrendo? Quem é que me chamou? Foi tu, Edmar? eu. Fala. Ô, professor, comparando nesse tipo de teu cálculo aí da empresa esportiva, esse vale para a empresa de mista ou não? Na verdade, é aquilo que ele falou na passada, é só para as empresas que põem ações no mercado. Ah, Então- tudo bem, mas tipo, vamos entrar agora no mérito contratos que estão ocorrendo. Um exemplo, Banco do Brasil e Corsan. Sim. Qual é o percentual que o governo ainda detém do Banco do Brasil? Porque eu sei que a Corsan, o Estado vai continuar administrando, porém só com 30%. Sim, é que assim, ó, nós temos, até a gente viu isso aí lá em contabilidade pública e orçamento, para quem fez a disciplina, né? A gente tem a empresa pública e a sociedade de economia mista. Então, por exemplo, sociedade de economia mista, 2 exemplos clássicos, Banco do Brasil e Petrobras, onde qualquer um pode comprar ação ou do Banco do Brasil ou da Petrobras, desde que 50% mais uma das ações sejam do governo federal, no caso. Tá? Já a empresa pública, todas as ações, todo o capital é do governo. Um exemplo disso é a Caixa Federal. Ou aqui no estado, no caso, a Corsan. O que é que agora vai acontecer? O governador quer vender essa empresa pública para iniciativa privada. Eu não li todo lá a questão do trecho do projeto, mas ele pode vender 100% do capital ou permanecer com algum percentual. Então, eu não sei se esse 30% que tu falou, Edmar, é o que já está no projeto. Então, depende disso. A princípio, pelo que tá no projeto, por isso que eu estou te perguntando, porque lá no projeto diz que eles vão se deter com 30% do capital da empresa e com o direito de administração. É a forma que ele vai vender. Entende? É que nem tu botar no teu produto um negócio assim, olha, só te vendo esse aqui se tu levar outro, por exemplo. Então, quem quer comprar Corsan vai saber que vai comprar no máximo 70% só dela, né? E não vai administrar, que vai administrar quem tem os 30%, que é o governo. Tá? Mas no nosso caso aqui, então, qualquer empresa, seja ela limitada, MEI, Eireli, que compre ações, ela vai ter que fazer esse cálculo aqui. Lembrando que ela só vai comprar ações de empresas que têm o capital aberto, as sociedades anônimas, tá? Então, não tem problema, né? Se eu tenho um MEI, eu posso usar qualquer um desses métodos. Porém, vai depender desse cálculo aqui do valor do meu investimento. Como eu disse na aula passada também, né?
investimentos permanentes são raros de acontecer. Primeiro, porque temos poucas empresas que vendem ações no mercado. Até parece que são muitas, mas se comparar com o total de empresas que nós temos no Brasil, não dá nem 2%. Tá? E segundo, quem compra ações de outra empresa, até eu brinquei antes, né? Ela quer mandar na outra empresa. Tá? Na pior das hipóteses, ser uma coligada com influência na administração. Então, também não é muito comum acontecer. Então, eu posso afirmar aqui categoricamente que na vida contábil de você, na vida profissional de vocês, nem todos vão poder fazer um lançamento na vida real de equivalência patrimonial. Tá? Não estou agorando vocês que você não pode trabalhar numa empresa que faça isso, mas é muito, muito difícil acontecer. Posso até fazer uma enquete aqui, né? Quem trabalha em escritório, quantas vezes já viram isso aí numa empresa real, um lançamento de equivalência patrimonial? Alguém já viu? Na vida real? Como eu disse, é muito, muito raro. Aonde que aparece? É nas provas do CRC, é na prova do ENAD, é na prova de concurso público. Então, esse é um assunto que ele está mais para teoria, para concursos, né, para capacitações, do que para a vida real. Então, né, vamos dizer que daqui a 30 anos, quando a gente se reunir, né, reencontro dos turma de avançada da FTEC com o Tio Ali, primeiro semestre de 2021, daqui a 30 anos, o Edmar vai estar lá com seus 60, o Christian com seus 70, e o Tio Ali com uns 190, mais ou menos. Vocês vão dizer assim, ô Tio Ali, 30 anos atrás tu falou que ninguém ia encontrar e realmente ninguém encontrou. Claro, a não ser que mude a lei, né? Então, se mudar a lei, pode mudar também essa previsão de futuro. Tá? Beleza. Tá? Mas é um assunto que a gente tem que ver, não adianta, pessoal. Tá? Mas ele não é difícil, ele parece difícil porque a gente não vê toda hora, como débito e crédito, por exemplo. Tá? Mas é tranquilo. Vamos lá, seguindo. Tá? A questão 5 dizia que a empresa Pelotas possui R$225 mil em ações, sendo 150 mil com direito a voto. Tá? E os 75 mil restantes sem direito a voto. Nessa empresa Pelotas, nós investimos R$35 mil, sendo que 20 mil apenas com direito a voto. Primeiro cálculo do controle. Então, vamos lá, pegar só os valores com direito a voto. Os 20 mil que eu investi, dividido pelos 50 mil que a empresa disponibilizou no mercado. Então, fazendo a divisão, 13%. Portanto, a empresa Pelotas não é controlada pela empresa Tio Ali. Certo? Então, vamos partir para o cálculo da coligação, aonde eu uso todos os valores de ações envolvidos, tanto as com direito a voto como as sem direito a voto. Então, eu vou pegar os 35 mil que a nossa empresa investiu e dividir pelo total, né, do capital aberto lá, 225 mil. Fazendo o cálculo, 16%. É maior que 10% do capital total? Sim. Então, a empresa Pelotas é coligada com a empresa Tio Ali. Tá? Tranquilo, número 5? Beleza. Professor? Sim. Eu coloquei 15,55%, não tem interferência, né? Não, aquilo que eu falei, até foi bom ter lembrado. O que acontece? Eu estou trabalhando com números inteiros, tá? Mas vocês podem trabalhar com 1, 2, no máximo 3, como é percentual após a vírgula. Principalmente quando ficar muito perto ali ou dos 50%, né, para saber se é controle ou não, ou dos 10% para saber se é coligação ou não, tá? Quando está um pouco longe disso, eu trabalho com o número inteiro. Mas você, se quer trabalhar sempre, tá? Fique à vontade aí, não vai estar errado. Aliás, só vai estar errado se errar o cálculo, né? Aí não tem choro. Tá bom, professor, obrigada. Ok, não adianta, é isso aí, né, dona Karen? Sabe que a contabilidade é uma ciência social, né? Às vezes é uma interpretação, às vezes é outra. Agora, a matemática, ela é exata, não tem choro, né? Vamos lá.
Questão 6, a empresa Novo Hamburgo. Então, a empresa Novo Hamburgo possui um capital de 3.612.000, sendo 1.100.000 somente com direito a voto. Então, aqui a grande maioria da empresa Novo Hamburgo é sem direito a voto. Qual foi o investimento da gloriosa empresa Tio Ali? 705.000, todas com direito a voto. Então, o primeiro cálculo é o do controle. 705.000 dividido pelo total da Novo Hamburgo com direito a voto, 1.100.000. 64%. Deu mais que 50, acabou o cálculo. A empresa Novo Hamburgo é controlada pela empresa Tio Ali. Tá? Esses cálculos aqui de controle, né, é bem tranquilo, porque assim, deu mais de 50%, acabou. Só tem que ter o cuidado na coligação e ir lá na associação, quando que é capital total, tá? Não é só com direito a voto, como a gente já falou antes. Se lembra disso, olha, dá para fazer as questões aqui de olho aberto, tá? Se quiser de olho fechado, não vai saber ler. Que piada sem graça, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Questão 7. Professor, essa foi tão sem graça que chegou a ser engraçada. Não, é aquilo ali, né? Como eu digo, é melhor escutar piada sem graça do que não escutar, né? Isso aí. Vamos lá. A empresa São José possui ali um capital total de 3.012.000 reais em ações, sendo que desse total, 2.800 é com direito a voto. A nossa empresa, né, conhecendo a empresa São José, investiu apenas 49.000, claro, todos com direito a voto. Vamos fazer o cálculo. Então, 49.000 dividido pelos 2.800.000, ó, aqui eu usei duas casas, porque se eu usasse inteiro ia dar igual, mas só para diferenciar. Então, deu um percentual de 1,75% do capital votante, ou seja, não há uma relação de controle entre as empresas Tio Ali e a empresa São José. Então, vamos partir agora para o capital total, para ver se é coligação ou não. Então, eu vou pegar o total que eu investi, 49.000, e dividir pelo total de ações que a empresa disponibilizou no mercado, 3.012.000. Vai dar um percentual de 1,63%. Como deu menor que 10%, também não é coligação. Então, se não há controle, se não há coligação, o que sobra? Uma associação simples entre a empresa São José e a empresa Tio Ali Limitada. Tranquilo no número 7? Beleza. Quem está comendo é porque está tranquilo. E, por fim, chegamos na última questão, que era a empresa Aimoré. Tá? A empresa Aimoré possui um capital total de 845.000 em ações, sendo que desse total, 540.000 é com direito a voto. A empresa Tio Ali investiu 507.000 na empresa Aimoré, sendo que desse total, apenas 265 com direito a voto. Beleza. Então, mesma coisa, depois a gente verifica isso aqui. Vamos calcular, primeiramente, para ver se há controle ou não. Então, controle, somente ações com direito a voto. Então, 265.000, que foi o que eu investi, dividido por 540.000, que é a informação que eu tenho. Fazendo o cálculo, me dá 49%. Arredondando, né? Então, não há uma relação de controle. Não há controle. Então, vamos partir agora para ver se há coligação ou não. Então, coligação, vou pegar o total que eu investi, 507.000, e dividir pelo total de ações da empresa, 845. Me deu um valor de 60%. Pessoal, só um parênteses, né? Quem está com o microfone aberto aí, tá? Deixa, por favor, que está dando interferência aqui.
Aí, se precisar falar, tá? Só abrir e falar sem nenhum problema, tá? Muito obrigado. Continuando, então. Então, deu mais que 10%, beleza. Então, há uma relação de coligação. A empresa Tiwali é coligada com a empresa Aimoré e vice-versa. E vamos ver essa informação aqui agora que tem na questão 8. A empresa Aimoré é controladora da empresa Pirassununga, pois ela possui 90%, tá, das ações da empresa Pirassununga, do capital votante. Então, realmente é controle. Então, aquela mesma pergunta que a gente viu na questão anterior. Mesmo que a empresa Tiwali não detenha nenhuma ação da empresa Pirassununga, há relação entre elas. Então, aqui que é aquela pegadinha, né? A gente vai olhar assim, opa, 60%, 60% de 90, 54, então ela é indiretamente controlada. Não, pessoal, não. Tá? O controle indireto é somente quando há relação de controle entre as duas primeiras empresas. Como a empresa Tiwali não controla a empresa Aimoré, não interessa qual é a relação da Aimoré com a Pirassununga. Então, a empresa Tiwali é apenas coligada da Aimoré, então não há nenhuma relação entre a Tiwali e a Pirassununga. É uma relação de investimento. Tá? Lembrando que somente o controle ele é direto e indireto. A coligação é direta. Então, eu teria relação só se a empresa Pirassununga, no caso, só se a empresa Tiwali tivesse comprado algumas ações da empresa Pirassununga. Certo? Alguma pergunta, número 8? A Luana disse que errou, mas entendeu o erro. Tá, beleza. Número 8, entender, então, quando não há relação de controle, não existe o controle indireto. Tranquila? Tranquilo. Deixa eu botar minha cara aqui, novamente, para vocês se acordarem com um susto. Oi, estou aqui, tá? Então, pessoal, sobre as questões da aula anterior, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento? Tudo certo, professor. Por enquanto. Tudo certo e nada resolvido, mas tudo bem, assim é a vida. Tá? Beleza. Então, pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês o material da aula de hoje, que é, né, a continuação desse mesmo assunto, que são 3 aulas, né? São a da semana passada, a de hoje e a da semana que vem. A gente vai continuar falando sobre este assunto, tá? O Gabriel, ele disse que só errou a última, tá bom, né, Gabriel? 7 de 8 dá um bom percentual. Isso aí, importante é que entenda o erro e corrija ali, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aula 3, avaliação de investimento. Então, aqui nesse primeiro momento, tá? Eu trouxe de novo os métodos de avaliação de investimentos. Agora que eu já sei diferenciar o que é um controle, o que é uma coligação e o que é uma associação, nós vamos verificar agora em qual dessas relações eu vou usar o método do custo, qual delas eu vou usar o método do valor justo, que é o preço de mercado, e qual delas eu vou usar o MEP, o método da equivalência patrimonial. E para a gente identificar, tem aqui uma tabelinha, tá? Um gráfico, um desenho, né? Vocês batizam do jeito que querem aí. Então, eu tenho aqui o investimento, né? O valor que eu investi, tipo aqueles exemplos ali, né? Vários valores que a empresa Tiwali investiu. E aqui eu vou saber se eu vou usar o método da equivalência patrimonial. Aqui esse EPL quer dizer equivalência de patrimônio líquido, né? Mas é equivalência patrimonial. Ou se eu vou usar a vala comum do método do custo ou do valor justo, tá? E eu tenho 2 obstáculos
que vão definir se eu sigo para o MEP ou se eu uso o custo ou o valor justo. Então, vamos lá. Qual é que é o obstáculo 1? Que é o primeiro filtro. Esse meu investimento, ele é numa empresa controlada? Então, vamos dizer que eu fiz um exemplo ali e deu mais que 50% do capital votante. Então, há uma relação de controle. Então, se há uma relação de controle, esse investimento ele passa pelo obstáculo 1, não é o Super Mario, mas passa pelo obstáculo 2 e vai direto para o método da equivalência patrimonial. Então, dá para dizer que toda relação de controle vai ser avaliada pelo método da equivalência patrimonial. Conseguiram identificar isso? Entenderam? Toda vez que houver uma relação de controle, o lançamento contábil vai levar em consideração o método da equivalência patrimonial. Entendido? Quando eu disse que era para fechar o microfone, o pessoal fechou mesmo, hein? Mas tudo bem. Sim. Esse sim aí me lembrou uma peça de teatro que eu fiz agora, Letícia. Agora não, que eu fiz uma vez. Antes era a Kellen que estava jantando, agora sou eu. Sabe que uma vez lá nos anos 80 nós estávamos fazendo uma peça teatral e era bem na Páscoa e era ali a crucificação de Cristo, né? A gente estava naquele momento ali que o Pilatos perguntava, vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? Aí os figurantes estavam que nem a Letícia, assim, quase morrendo, né? Solte Barrabás, solte Barrabás. E o que é que querem que eu faça com Cristo? Crucifica, crucifica. Então, assim, né? Pô, era multidão enlouquecida e quase morrendo. Mas tudo bem, Letícia, não estou dizendo que está quase morrendo, só lembrei agora, né? Também. E outra coisa, era anos 80, né? Então era muito tempo atrás. Bom. Repete, professor, o que tu falou. Eu não consegui escrever. Agora já era. Na gravação, depois tu escuta. Fica o dito pelo não dito e seguimos em frente. Sigamos em frente. Bom, então, o investimento, quando ele é controle, ele vai ser sempre avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Beleza. Então, esse aqui é barbada. Agora, o seguinte, quando o investimento gerar uma coligação, eu tenho que verificar duas coisinhas nessa coligação antes de dizer se ele é pela equivalência patrimonial ou se ele vai para custo ou valor justo. Então, aí vai entrar o obstáculo 2. Então, obstáculo 1 é coligada? Opa, então saltei para a fase 2, para o obstáculo 2. Então, se essa coligação tiver influência na administração, ou essa coligação for maior que 20% do capital votante, ela vai para equivalência patrimonial. Se ela não tiver nenhum dos dois, se não tiver influência e não tiver mais que 20% do capital votante, a coligação vai ser avaliada pelo custo ou pelo valor justo. Professor, então, tem que ser os dois ao mesmo tempo ou um dos dois? Um dos dois. Tá? Então, já a gente vai ver um exemplo, tá? Mas vou fazer um exemplo ao vivo aqui. Então, a minha empresa é coligada com outra. E nessa coligação, eu tenho influência na administração. Tipo, eu escolho quem vai ser o gerente geral. Então, é coligação, eu escolho o gerente, ou seja, tenho influência, vou usar a equivalência patrimonial. Ou eu tenho a coligação e essa coligação que é calculada sobre o capital total, né? Não esqueçam disto, eu faço um novo cálculo só sobre o capital votante e se der 20%, também vai para equivalência patrimonial. Então, na coligação, ou tem influência, ou tem mais de 20%, um dos dois somente me vai para lá. Se eu não tenho nenhum dos dois, nem influência, nem participação de 20%, né, maior ou igual, né, a 20% do votante, é
método do custo ou valor justo. Tá? Depois, com o exemplo, vai ficar mais claro. E se o investimento for em associada, ele nem passa do primeiro, ele já vai para a vala comum aqui do método do custo do valor justo. Então, o que a gente tem que entender com esse quadro e depois que vai clarear a mente ali com os exemplos? Todo controle é avaliado pela equivalência patrimonial e toda associação é avaliada pelo custo ou pelo valor justo. E a coligação pode ser avaliada por qualquer um deles. Aí vai depender se ela tem influência ou se tem mais de 20%, igual ou mais que 20%, ela vai para o MEP. Se não tem nem influência, nem 20% do votante, ela vai para a vala comum. Tá? Não se preocupe que tem muita gente boiando, o Gabriel falou que está boiando, mas fica tranquilo, Gabriel. Nós temos aqui aqueles câmara de pneu de trator, né, que ajuda a não se afogar. Então, vamos ver agora cada um dos métodos e o exemplo, tá, que vai facilitar. Então, vamos lá. O método do custo, né, como a gente viu, ele representa aquele princípio contábil básico, é eu fazer o lançamento pelo custo de aquisição, valor lá da nota fiscal, né, que eu paguei a ação ou comprei ali no mercado de capitais. Esse valor do custo de aquisição, quando for o caso, ele pode ser acrescido da correção monetária, isso é quando a questão inflacionária estiver alta, e não tem um limite, né, isso aí quem define é a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, então o contador tem que estar atento para poder acrescer ou não a correção monetária ao custo de aquisição. E esse valor, ele vai ser deduzido da provisão para reconhecimento de perdas permanentes, que dá para dizer que é algo muito similar à depreciação acumulada, que é aquele valor que vai se desgastando com o tempo. Lembrando que lá na depreciação ele é linear, todo mês eu vou depreciando. Aqui, somente quando houver perdas permanentes. O que é uma perda permanente? Não é perder hoje e amanhã a ação valorizar, não. É chegar no ano, no final do ano, e descobrir que a empresa, né, de maneira geral, desvalorizou as suas ações, fazer o encerramento do exercício. Tá? Então, só aí é que eu vou reconhecer as perdas permanentes, tá? Não é a todo momento. Então, vamos ver o exemplo aqui. Olha, eu peguei os mesmos exemplos dos exercícios da aula passada, tá? A Lana também disse que está confusa, né, Lana? Mas é isso aí, por isso que a gente vai ter 3 aulas, vamos fazer exercício aí, vamos lá, até a gente entender. Então, eu peguei aquele exemplo da empresa Juventude, onde a empresa tem 508 mil, eu investi 45 mil. Então, vamos calcular, primeira vez, se é controle ou não. Então, 45 mil dividido por 400, 11%. Não é controle. Então, já vi que não vou usar o método de equivalência patrimonial. Deixa eu verificar se é coligação. 45 dividido por 508, 9%. Também não é coligação. Então, como a gente viu no exercício que é apenas uma associação entre a empresa Tchualha e a empresa Juventude, vou usar como método de registro contábil o método do custo. Como que vai ser o lançamento? Isso aqui que é a coisa nova hoje, ó, lançamento contábil. Então, ó, vou lançar lá investimento, empresa Juventude, 45 mil adeptos. Então, essa aqui é uma conta que vai estar lá no ativo não circulante e investimentos, né? E qual que vai ser a conta crédito? No caso aqui, eu botei caixa, né? Paguei à vista ali 45 mil em dinheiro, essas ações. Então, esse é o investimento, tendo por base, esse é o lançamento, tendo por base o método do custo, valor de aquisição. Aqui poderia ser banco, né? Poderia ser contas a pagar, sem nenhum problema. Portanto, teria que ser 45 mil a crédito, né? Para fechar o lançamento contábil. Bom, ainda dentro dessa associação, como a gente viu aqui, eu posso fazer ajustes de correção monetária quando for o caso.
Então, como é que seria o lançamento de ajuste em correção monetária? Vamos dizer que, tá, a minha empresa as ações da empresa Juventude valorizaram no ano, tá? Fazendo o cálculo ali sobre a inflação do período, né? Então, em vez de desvalorizar, valorizou. Então, o que é que acontece? Eu vou acrescer na mesma conta contábil, que eu lancei os 45 mil, mais 300 reais, tá? 300 reais é o valor aleatório que eu coloquei no exemplo, né? O investimento como um todo valorizou 300 reais, tá? No ano. E qual que é a contrapartida? Ajuste em investimentos, correção monetária. Aonde que vai estar isso aqui? No nosso glorioso patrimônio líquido. Então, não é uma conta de resultado, é uma conta de ajuste em investimentos, que vai estar lá dentro do patrimônio líquido, ali junto com aquelas reservas e os prejuízos e lucros acumulados. Tá? Por fim, eu até botei em vermelho aqui, outra forma que pode aparecer o lançamento com base no método custo é a provisão para reconhecimento de perdas permanentes. Então, toda provisão tem como contrapartida uma despesa. Isso a gente aprendeu lá em contabilidade intermediária, né? Para quem fez controle, eu dou garantia que a gente trabalhou isso lá. Então, eu tenho aqui a despesa, né? Perda em investimentos permanentes. Vamos dizer que essa perda no ano foi de R$1.000. Então, como é uma despesa, ela vai lá para a apuração do resultado. E qual é a contrapartida? É a provisão, né? Como eu disse, ela é muito semelhante à nossa querida depreciação acumulada. Então, ela vai ficar lá no ativo não circulante, porém com saldo a crédito, reduzindo economicamente o valor do investimento. Então, assim, pessoal, se não tem correção monetária, se não tem perdas permanentes, o único lançamento que eu vou fazer na associação é esse aqui, tá? O valor que eu comprei e a forma que eu paguei essas ações. Se houver correção monetária, se ela for positiva ou negativa, é só verificar a posição do débito e o crédito. A mesma coisa aqui. Lembrando que aqui é só na perda, só realmente quando eu perdi ações dentro do ano, já que é uma conta de resultado. E o resultado, como vocês bem sabem, ele é apurado anualmente. Então, pessoal, sobre o exemplo dos lançamentos com base no método do custo, alguma pergunta? Não, tudo que eu ia perguntar tu já falou. Como é que eu soube disso? Pois é, adivinhou. Deve ter sido o reflexo do óculos. Pode ser. Pode ser, né? Ainda mais agora que eu tô de óculos, né? Sabe que pinta aquela ligação. Pessoal, assim, ó, lembrando, tá? Para não dar confusão, vamos devagarinho. Então, aqui a gente usou o exemplo da empresa Juventude que é associada, porque como a gente viu na tabelinha, a associação, ela sempre vai ser avaliada pelo método custo ou do valor justo, tá? No caso, método custo, foi o que a gente trabalhou no exemplo. Essa mesma forma aqui de método custo eu posso fazer quando houver coligação e não houver nenhuma dessas duas situações que a gente vai ver a seguir, tá? Beleza, método custo. O método valor justo, como a gente comentou também na aula passada, mas vamos relembrar a memória aqui, ele nada mais é do que o método do custo atualizado pelo valor de mercado. Então, a gente tem o princípio contábil, né, que a gente tem que lançar pelo preço de aquisição. 3, 4, 10 anos atrás, eu comprei e está ali na contabilidade o mesmo valor do bem, ou do nosso caso aqui do investimento. Porém, tá, devido às alterações aí recentes da legislação e a emissão de pronunciamentos e portarias, tanto do Conselho Federal de Contabilidade, quanto da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, ou do CPC, né, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, foi criado o método valor justo para atualizar o investimento dentro da contabilidade. Então, vamos ver como é que funciona o método valor justo. Lembrando que o método valor justo, ele tem aqui
o mesmo destino, né? Então, a associação sempre vai ser custo ou valor justo para atualização. Então, eles andam junto, né? O método custo e o método valor justo, como a gente vai ver agora. Então, um exemplo, pegando outro exemplo do exercício da semana passada. A empresa esportiva, né? A gente viu ali que 36% não é controlada e viu que deu aqui 27%. Opa, a empresa esportiva é coligada com a empresa Tiwali. Então, se ela é coligada, eu tenho que ver se essa coligação tem influência ou é mais que 20% do capital votante, tá? Nesse caso aqui, né, para indo direto, eu já digo que não há informação nenhuma e também não é mais que 20% do capital votante. Então, ela é uma simples coligação que vai ser avaliado aqui pela vala comum do método custo ou valor justo. Então, como é que é o primeiro lançamento numa empresa que é avaliada pelo valor justo? É um lançamento igual não, mas vamos dizer semelhante ao que a gente viu no custo. O valor que eu paguei a débito ali no ativo não circulante, e a forma como eu paguei. Então, aqui eu usei banco conta movimento. Fui lá, dei um cheque do Bamerindos, né, à vista, comprei as ações lá da empresa esportiva. Então, está lá na minha contabilidade. Eu só vou mexer aqui quando tem ou a correção monetária, quando teve perdas permanentes. Porém, eu quero atualizar o meu valor a valor de mercado, ou seja, deixar na minha contabilidade o valor justo. Porque vamos dizer que eu comprei isso aqui há 3 anos atrás, e o mercado financeiro em 3 anos ele muda muito, tá, pessoal? Então, eu peguei lá contratei, né, uma junta de especialista, de corretor, de investidor, ou eu já tinha alguém com essa capacidade na empresa, né, e que pode assinar um relatório, e ele descobriu que hoje, a preço de mercado, a empresa não vale mais 250 mil, ela perdeu o preço no mercado, ela vale apenas 245 mil. No caso, né, o montante que eu investi, não estou dizendo toda a empresa. Então, desses 250 mil reais que eu investi, a empresa hoje, essas ações valem menos, vale 245. Como na contabilidade, se eu quero somar ou dividir, eu tenho que debitar ou creditar, para eu reduzir esse valor a débito em 5 mil, o que é que eu tenho que fazer? Creditar esse valor de 5 mil a crédito. Claro, creditar a crédito, né? Foi um pleonasmo aqui. Por quê? Porque quando eu fizer lá no razonete, 250 mil débito, 5 mil a crédito, saldo final da conta, 245 mil. Então, no momento que eu apurar o saldo da conta investimento na empresa esportiva, ela vai estar com o valor justo, o valor de mercado, 245 mil. E qual que é a contrapartida, tá? Valor justo em investimentos, ou seja, ajuste. Isso aqui não é um nome fixo, tá, pessoal? Esqueci de comentar. Esses nomes aqui, ajuste, investimento, provisão para perdas, ele depende do plano de contas, depende do sistema. O importante é que o raciocínio dele está me dizendo que eu estou debitando 5 mil de ajuste do valor justo no meu investimento. Isso aqui vai diretamente para o resultado do exercício, no caso, uma despesa, porque está comendo, né, em 5 mil o meu patrimônio, o meu investimento. Então, pessoal, o método custo e o método valor justo são muito iguais. O primeiro lançamento é a mesma coisa, tanto este quanto este. O que vai dar a sequência é que, se for correção monetária ou perda permanente, é essa forma dentro do método custo. Agora, se em algum momento eu falar que eu quero atualizar a valor de mercado, é método valor justo. Aí eu vou usar uma continha que apenas cite o nome de valor justo. Tá? Aqui nesse exemplo,
o valor diminuiu. Mas se o valor aumentasse, aí era só trocar aqui, né? Crédito da receita de valor justo, débito do investimento. Aí ele aumentaria de valor. Sobre o nosso método valor justo. Tranquilo? Não, uma Tá, dúvida. a Alana está perguntando ali, né, se essas contas pertencem ao ativo, passivo, receita e despesa. Então, quem quiser anotar, vamos anotar aqui de cima. Então, investimento aqui na empresa é ativo não circulante e investimentos. Tá? Beleza, caixa nem vou falar. Esse investimento em empresa juventude é a mesma conta aqui, então ativo não circulante e investimentos. Esse ajuste em investimentos, correção monetária, então ele é a conta de patrimônio líquido, como eu falei, então ele vai direto lá no patrimônio líquido, PL. Essa conta de perda em investimentos permanentes, ela é uma conta de resultado, então é uma despesa, tá? E a provisão para perdas permanentes, ela é uma conta redutora do ativo não circulante de investimentos, tal qual uma depreciação acumulada, tá? Então, como vocês estão em avançado, você sabe o que é uma conta redutora, o que é uma conta de resultado, né? O que é ativo não circulante. Mas quem não entendeu, tá? Tranquilo, pode perguntar. Vai que dá um branco de um semestre para outro, né? E aqui no método valor justo, então, de novo, essa conta aqui é lá do ativo não circulante e investimentos. Banco também nem vou falar. Aqui é a mesma, né? Ativo não circulante e investimento. E valor justo investimentos é uma conta de resultado. Nesse exemplo, como está a débito, é uma despesa. Se tivesse valorizado, né, o preço de mercado, ela seria uma receita e aqui estaria a crédito, tá? Então, também, não precisa nem dizer. Conta de resultado a crédito é receita, conta de resultado a débito é despesa. No mínimo 3 disciplinas ou 4 você já ouviram isso aí, tá? Mas, né, como eu disse, a dúvida pintou, pergunte, não é feio perguntar, tá? Eu estou aqui justamente para tirar a dúvida de vocês. Pessoal, o método do custo e do valor justo. Alguma pergunta, algum comentário, algum não entendimento? Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. À vontade, pode falar. Eu não entendi que cálculo tu fez para ver que era menos de 20%. Era o capital votante, como diz aqui, ó. Quanto que era o valor aqui? 250 mil ali deu 36% do capital votante. Ah, tá. Então já sei o que aconteceu aqui. Os valores eles ficaram invertidos, tá? Então, né, vamos botar a culpa no estagiário. Então, assim, pessoal, só coloque aqui, né, que digamos que foi arbitrado pelo tio Ali que o capital é menor que 20% do votante, tá? O que não interessa para a gente isso aqui agora, tá? Isso aqui a gente viu que hoje na aula passada. O que interessa para a gente hoje é isso aqui. Foi uma falha ali, foi, tá? Vai passar pelo selo de qualidade para a próxima aula, até porque a próxima aula vai ser preparatória para atividade prática. Então, só corrijam aí, tá? Arbitrar menos de 20% porque o estagiário estava louco. Pode escrever isso aí. Falar nisso, né? Você não se inscreveram para estagiário, eu já contratei outro para esse semestre, né? Mas estou vendo que ele está errando do mesmo jeito. Tudo certo? Quem é que tinha perguntado? Era a mesma pergunta. Mesma pergunta, tá? Então, beleza, parabéns, vocês têm razão. Só coloque arbitrado aí para entender que a gente fez o lançamento com base nisso. Alguma coisinha a mais sobre o método de custo ou do valor justo? Eu tenho uma pergunta. Fale! Nesses casos que tu faz o investimento pelo método, então, do valor justo, a cada quanto tempo teria que fazer a atualização desse valor? Não tem um valor específico, Débora, mas assim,
depende muito do tipo de qual empresa tu investiu, da questão da sazonalidade dos valores do mercado, da inflação. Então, dá para dizer assim que são itens complexos, tá? Não tem uma regra que é a cada 3 meses, a cada 6 meses. Tem orientações ali que pelo menos a cada 6 meses você faça uma análise, mas não obriga a fazer o lançamento. Ou dentro do exercício financeiro, 12 meses. Porém, se a empresa comprovar através desses especialistas que vão assinar o relatório, ela pode fazer o ajuste do valor do mercado, valor justo, no caso, em qualquer momento. Certo, Débora? Certo, entendi. A Alana, olha, tá sem microfone, mas tá gastando o dedo digitando ali, hein? Já tá reclamando que vai ter atividade prática, mas tudo bem, né? Atividade prática é só para aquecer mesmo para o grau A. Tudo vai ficar bem, Alana. Pessoal. Pois é, tio, olha, tu não era assim uma vez, né? Atividade prática logo no início, assim, já, tio, olha. Olha, teve atividade prática já no primeiro dia de aula em algumas disciplinas, hein? Fala, Alessandro Barros, pontou grave. Contabilidade de custos, quem fez custos e formação no preço de venda com o tio Ali teve atividade no primeiro dia de aula, inclusive com gravação de vídeo. Tá louco, tio Ali, tu não era assim, hein? Que decepção do senhor, hein? Ô, tchê, vai parar de puxar saco e vai prestar atenção na aula. Matou o Christian agora, chegou até a ficar iluminado aqui de lágrimas. Ah, agora ele vai ficar assim. Agora os colegas na aula de noite de boné. Isso aí é contra respeito. Bom, acabou o intervalo, acabou o recreio. Vamos lá. Agora que vem, né? Assim, anote, bom, a aula está sendo gravada, né? Pode assistir lá, bonitinho, sem nenhum problema, tá? O método de equivalência patrimonial, então, o que ele é? Ele atualiza o valor de acordo com o que acontece na outra empresa, o que acontece no patrimônio líquido da sociedade investida, tá? Então, não vai envolver correção monetária, não vai envolver inflação, tá? Vai envolver se a empresa teve lucro ou prejuízo no primeiro momento. Porque aí, se teve lucro, aumenta, né, o valor do patrimônio líquido. Se teve prejuízo, reduz o patrimônio líquido. E também não é novidade para ninguém, tá? Então, de acordo com a Lei 11.63807, que alterou alguns artigos da Lei 6404 de 76, há uma obrigatoriedade de se avaliar pelo MEP alguns investimentos. Que investimentos são esses? Esses 3 que a gente viu aqui no desenho. Ó, controlada, influência e mais de 20% votante. Então, o que diz lá na lei? Diz o seguinte: eu sou obrigado a avaliar pelo MEP as sociedades controladas, então foi o que a gente viu aqui no desenho. Então, controlada, vai direto lá para o MEP, tá, pessoal? Para equivalência patrimonial. Ou se ela é coligada e tem mais de 20%, tem 20 ou mais do votante, ou exerce influência significativa, que são um desses 2 casos aqui. Então, tanto pelo desenho quanto pelo texto da lei, a gente sabe em qual momento eu vou fazer os registros contábeis pelo método da equivalência patrimonial. Apenas uma observação. Então, o controle, beleza, ok. Deu controlada, é MEP. Deu coligada. Eu tenho que fazer um novo cálculo, que não é igual ao do estagiário ali no exemplo, para verificar se deu 20 ou mais do votante. Se deu, MEP também. Ou se a entidade tem influência significativa na administração. Bom, esse aqui do controle e esse aqui dos 20%, a gente identifica apenas calculando. Então, se aparecer um exercício, uma questão,
e a gente calcular que deu controle ou deu coligação com mais de 20% do votante, beleza, MEP, equivalência patrimonial. Já essa letra C vai depender de alguma informação extra na questão, ou na atividade prática, Lana, antes que tu comece a chorar, tá? Então, o que acontece? O que é influência significativa na administração? Então, tenho 2 exemplos aqui, que são os mais comuns. Vamos dizer que eu tenha só 15%. Então, é menos que 20%, né? 15%. Coligação, porém, a minha empresa fornece a tecnologia de produção e ainda escolhe quem vai ser o diretor industrial ou o responsável por essa produção. Então, eu tenho a coligação e tenho uma influência nessa empresa coligada, onde eu forneço toda a tecnologia e ainda o diretor que vai administrar essa tecnologia. Então, convenhamos, é uma influência, tá? Ou então, eu tenho uma coligação que tem 13% de participação, por exemplo, então é menos que os 20%, né? Mas é mais que 10%, então é coligação, porém, eu escolho e sou responsável pela administração da empresa coligada e também por suas finanças, que também é uma influência interessante. Então, eu tenho coligação, não atingi os 20% do votante, porém eu tenho influência sobre a administração. Então, também, pela lei, vou ter que avaliar a empresa e fazer o registro contábil pelo método de equivalência patrimonial. Em resumo, é o desenho aqui, né? Coligada, ou os 20%, ou essa influência que eu dei de exemplo. Então, relembrando, A e B aqui é pelo cálculo que eu vou responder, cálculo aqueles que a gente fez na aula passada e corrigimos hoje, e C vai estar escrito na questão se existe uma influência significativa ou não. Então, preste atenção, se na questão não diz que há influência, é porque não há influência. Então, eu já desconsidero essa letra C para responder uma questão, tá? Mas a gente vai fazer a atividade, não se preocupe, tá? Vai fazer, vai corrigir e vai lá. Vamos devagarinho que a gente vai aprendendo, certo? Então, temos aqui um exemplo do MEP, ó. Então, também eu peguei lá da aula passada. Então, eu descobri que a empresa Caxias é controlada pela empresa Tuale, que deu 59%. Então, é a letra A aqui, tá? Ou, né, quem gostou do desenho, é aqui, ó, controlada, vai direto para a equivalência patrimonial. Sabendo dessa informação, vamos fazer o lançamento. Então, o lançamento inicial também é o mesmo lançamento que eu fiz no método do custo e no método do valor justo. Foi o valor que eu comprei das ações. Então, lá no ativo não circulante investimentos, 130 mil a débito, né? E a contrapartida do lançamento, a forma que eu paguei. Então, aqui eu usei de novo o cheque. Esse aqui não foi do Bamerinos, esse aqui foi do Meridional. 130 mil. Beleza, está registrado lá. Chegou no fim do ano, a empresa Caxias apurou o seu resultado. E lá na empresa Caxias, aconteceu um lucro de 50 mil reais. Tá? 50 mil reais. Se deu lucro na empresa Caxias, alterou o patrimônio líquido dela. Se alterou o patrimônio líquido da empresa que é minha controlada, vai alterar o meu investimento, porque é assim que é feito pelo método de equivalência patrimonial. Por isso que o nome é equivalência patrimonial. O que acontece lá no patrimônio da empresa vai influenciar o meu investimento aqui na minha empresa. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Basta pegar o meu percentual de investimento e calcular sobre o lucro da empresa. Então, como vocês notaram, eu tinha aqui 59%. Então, é só pegar 59% do valor do lucro.
Porque, lógico, né, 59% do valor do lucro é meu. Então, fazendo esse cálculo, dá 29.500. Ou seja, aumentou o patrimônio líquido da empresa Caxias, dentro da minha cota percentual, vai aumentar o meu investimento. E, repito de novo, como é que eu faço para aumentar um valor a débito? Eu debito o valor que eu quero aumentar. Então, vou usar a mesma conta, investimento empresa Caxias, 29.500 a débito, porque é os 59% do lucro. E qual que é a contrapartida? Uma conta de resultado chamada receita do método de equivalência patrimonial. 29.500 a crédito, que é uma receita. Detalhe, essa receita aqui vai entrar após a provisão do imposto de renda lá na DRE, a título de conhecimento somente. A gente vai ver isso aí mais lá para o grau B, tá? Por quê? Porque essa receita aqui, esse lucro, ele já foi tributado na empresa Caxias. Então, ele não vai ser tributado de novo aqui na empresa Tioalli. Isso seria bitributação, tá? Mas a gente vai trabalhar isso mais à frente, lá quando trabalhar os demonstrativos contábeis no grau B. O que interessa para a gente aqui é só o lançamento agora. Então, eu vou lançar o valor que deu de receita contra a conta de investimento. Como o valor vai aumentar, porque o PL da Caxias aumentou, é débito. E se fosse o contrário, Tioalli? Então, seria o quê? Pode anotar aí que a gente está conversando ao vivo. Então, anota aí, por exemplo, que a empresa Caxias deu um prejuízo de 100 mil. Anote aí. Empresa Caxias, prejuízo no ano de 100 mil. Beleza. O que vai acontecer com o patrimônio líquido da empresa Caxias com esse prejuízo de 100 mil? Vai diminuir, né? Porque o prejuízo diminui o patrimônio líquido. Então, se mudou o patrimônio líquido da empresa que eu controlo, vai mudar o investimento que eu tenho. Método da equivalência patrimonial. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular 59% desses 100 mil de prejuízo. Quanto que dá 59% de 100 mil? Quem me faz a conta? 59 mil. Quanto, Leite? 59 mil. Mas como é que tu fez tão rápido assim? Pois é. Pois é, né? Em ser múltiplo de 100 ajudou, né? Então, o que que acontece? Eu vou absorver 59 mil desse prejuízo. Então, o que é que significa? Que esse meu investimento de 130 mil vai diminuir em 59 mil, porque a empresa Caxias, minha controlada, deu prejuízo e diminuiu o PL dela. Então, como é que ficaria o lançamento? Investimento em empresa Caxias, 59 mil a crédito, né? Porque para diminuir o débito eu tenho que creditar. E aqui seria despesa MEP 59 mil a débito, porque toda despesa é débito. E o interessante agora, a receita ela não ia ser tributada lá na DRE, e a despesa aqui também não vai abater a base de cálculo, porque ela já bateu a base de cálculo lá na DRE da empresa Caxias. Tá? Então, é simples o método da equivalência, tá, pessoal? É só ver o que aconteceu na empresa. Na questão vai estar essa informação aqui, ó. O que aconteceu na empresa? Lucro ou prejuízo? Dependendo do que aconteceu, eu só calculo o percentual e debito ou credito o investimento, dependendo se aumentou ou diminuiu. E a contrapartida é uma receita ou uma despesa do MEP. Pergunta sobre esse exemplo de equivalência patrimonial. Nada? Nem as carinhas feias aqui no chat? Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo, ou alguns entenderam e outros não entenderam. São as opções, né? Eu acho que quero fazer o exercício primeiro, para ter certeza. Olha aí.
Bom, pessoal, temos exercícios. Só 5 hoje. Então, o que é que acontece? O que é que acontece agora? Primeira coisa, tá? A gente vai ter que calcular qual é a relação, ou seja, fazer aquilo que a gente fez na aula passada, então saber se é controle, se é coligação, se é associação, e depois que fizer esse cálculo, a gente vai fazer o lançamento, descobrindo se eu vou usar o método da equivalência, ou o método do custo, ou se tiver alguma informação que eu vou ter que fazer o valor justo. E olha que interessante aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Já vou dar um spoiler. Aqui vai dar coligação. Até porque é os mesmos valores, né, que a gente fez na outra. Mas eu já dei informação. A empresa Tiwali não exerce influência significativa. Então, se não der os 20%, não é MEP, é método de custo normal, tá? E assim vai. Olha aqui, ó, lucro na empresa Aimoré, 75 mil. Então, o spoiler é que, com certeza, aqui é um controle e eu vou ter que lançar depois lá a equivalência patrimonial, porque deu lucro nessa empresa que eu controlo. Então, pessoal, quais são os passos do exercício? Verificar qual é um tipo de investimentos, associação, controle e coligação. Já digo que os valores são os mesmos, então é só copiar e colar da aula passada, a não ser que o estagiário tenha trocado os números, acho que não. E fazer os lançamentos contábeis e verificar se tem alguma informação aqui a mais, tá? Para eu verificar se é método do custo, se é método da equivalência patrimonial ou se é valor justo. No caso aqui, só custo ou MEP, né? Porque o valor justo é só atualizar o valor do mercado. Então, nesse exercício, a gente nem vai trabalhar o valor justo. Sobre a nossa gloriosa, os nossos gloriosos exercícios, alguma pergunta? O Edmar cada vez piora os cálculos, mas eu acho que só melhora, né? Quanto mais cálculo, mais embasamento para a decisão. Para quem quer trabalhar na área de contabilidade, tem que gostar de números, né? Que não gosta, então cai fora. A contabilidade usa de várias ciências, né? Uma delas é a matemática, mas ela usa também o direito, usa a administração, usa economia, usa psicologia, né? Loucuragem, usa várias ciências na contabilidade. Então, pessoal, alguma pergunta sobre os exercícios? Dos exercícios ali, quando der que for tipo associada, eu faço dos dois tipos? Não, só faz o do custo. Tá, beleza. Faz o lançamento inicial do custo, porque eu não vou ter dar informação da correção monetária, né? A gente vai ter... Então, pessoal, esses 5 exercícios são o base. Quase todos eles vai ser só o primeiro lançamento, que a gente viu nos exemplos, e um ou outro ali da equivalência, né? Que é o nosso objetivo maior, se deu lucro na empresa. Na semana que vem, já aumentando o leque, aí, para desespero de alguns, alegria de outros, a gente vai ter uma lista maior de exercícios, claro, vai corrigir esses, né, na aula, mas vai ter uma lista maior de exercícios que servirão de aquecimento para a atividade prática da outra semana, já valendo nota no grau A. Tá? Então, já para garantir aquele pedaço do grau A com essa equivalência patrimonial que é barbada, né, de fazer. Como eu disse na primeira aula, né, a equivalência patrimonial é um dos assuntos mais difíceis. Então, se vocês forem bem aqui, o resto da disciplina é só água com açúcar. Só efeito placebo. Mais alguma coisa sobre os exercícios, sobre os métodos, sobre a disciplina de contabilidade avançada? Dúvidas via WhatsApp. Bem lembrado. Então, até às 22 horas estou à disposição no WhatsApp online, que é o horário de aula, né? Depois disso, né, a qualquer momento, assim que eu notar a mensagem, eu vou estar respondendo, né? Como diz o pessoal, vamos estar respondendo. Certo? Então, antes de terminar
a reunião e liberar vocês. 2 avisos. Primeiro, então já está aberta aí as inscrições de chapa para o diretório acadêmico, então é um momento histórico na FTEC, é um momento histórico para vocês, alunos de contábeis, não deixe passar essa oportunidade. Então, até sexta-feira, ali não lembro o horário, acho que 20 horas, né, está aberta a inscrição. Então, o pessoal da comissão, no caso eu, o Gilvan, que está presente aqui, mais a Lucinara e a Gabriela, a gente está aí para tirar dúvida, tá? E estamos ali para ajudar nessa questão de inscrições de chapa, se tem alguma dúvida, tá? Então, não deixem de aproveitar esse momento, que, brincadeiras à parte, é um momento histórico, né? A criação do Diretório Acadêmico de Ciências Contábeis, e é um fruto, assim, do trabalho dos alunos, que só vai render benefício aos alunos se vocês, alunos, participarem, né? A própria lei botou lá no grupo, né? Professor não vota, professor não define nada. No máximo, está participando da comissão eleitoral ali como auxiliar, que é o meu caso. Então, é tudo com vocês, tá, pessoal? Não desperdice a oportunidade. E segundo, tá? Aqueles alunos dessa disciplina de contabilidade avançada que estão no estágio 1, tá? E estão com dúvidas, então, 2 coisas. Quem está no estágio 1 e está com dúvida, permaneça aqui na reunião, tá? Para a gente conversar um pouquinho, se quiserem, tá? Então, parei a gravação. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida nos exercícios, estamos aí. E quem está com dúvidas no estágio 1,